Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Esse não vai ser o último culto online gravado, mas vai ser o último para essa semana, porque domingo, dia 8, nós vamos nos encontrar presencialmente. Primeiro culto, 10h30, na Escola Municipal Barão do Rio Branco. Espero ver vocês lá, só com lembrando de todos os protocolos de segurança. Então, em primeiro lugar, levem a máscara. Por favor, não se esqueçam da máscara, não vão poder entrar sem ela. E o uso da máscara o tempo todo durante o nosso encontro, cobrindo boca e nariz, né? Porque deixando a máscara ali não adianta nada. Ao você chegar, vamos aferir a sua temperatura, higienizar as mãos, os calçados e vai ter álcool em gel em vários lugares lá dentro. A gente só vai usar o pátio, tá? Por ser uma área externa, não vamos entrar nas salas, apenas no pátio, aquela área coberta lá atrás, com as cadeiras com um distanciamento no mínimo de 1,5 m, né? Tem bastante espaço lá, então vai ter mais do que 1,5 m entre as cadeiras. E, gente, lembrando de distanciamento pessoal, por favor, nada de aperto de mão, de abraços, de beijos. Vai acontecer um dia, mas esse não vai ser o momento. Não vai ter atividade para as crianças, tá? E caso você tenha sintomas de gripe, por favor, fique em casa e espere melhorar. Se você também faz parte do grupo de risco, é melhor você ficar em casa por enquanto também. Pode levar sua garrafinha de água, porque não vai ter bebedouro, tá? E a gente vai se encontrar agora dia 8 e depois o dia 22 desse mês de novembro. Por quê? Vai ter eleições e a escola é um local de votação, então dia 15 e 29 vai ter votação. Tá? Esses dois domingos não vamos poder utilizar, apenas dia 8 e dia 22 de novembro e depois em dezembro até que a escola vai entrar em recesso. Mas é melhor do que nada, né? É bom a gente se ver novamente e vamos ver em dezembro como que nós vamos fazer. Qualquer coisa, nós temos o nosso culto online. Eu espero que você tenha aproveitado e tenha sido abençoado através dos estudos online. Hoje nós vamos começar uma nova série, né? Encerramos o Evangelho de João e nós vamos começar uma série nos Salmos, intitulado com O Consolo nos Salmos. Consolo nos Salmos. E hoje nós vamos fazer uma pequena introdução falando do consolo de Deus. Porque eu creio que o consolo é nesse momento é o que nós mais precisamos, como seres humanos, como cristãos. Se a gente olha para uma definição de consolo, o dicionário nos diz assim: o consolo é o ato de tentar aliviar o sofrimento emocional, ou seja, as mágoas e tristeza que determinada pessoa esteja sentindo. Então, todo mundo passa por um momento assim na vida e a razão que nós temos hoje é principalmente a pandemia, né? Eu não conheço nenhuma pessoa que não tenha sido afetada pela pandemia emocionalmente. E ouço pessoas falando, não consigo nem levantar da cama, tá tão difícil. Pessoas que têm excesso de tristeza, uma falta de esperança, até uma falta de ar que cria vários sintomas que nós podemos até chamar de sintomas de depressão, né? Ansiedade, tristeza, medo, insônia, ou então o dormir em excesso, ganho de peso e tudo mais que cada um, dependendo da sua situação, está passando. E é interessante que as estatísticas falam que não são apenas os mais idosos, não são o grupo de 20 a 40 anos que está passando por esses sintomas, né? E os vários motivos da pandemia todos nós sentimos na própria pele, né? São a preocupação econômica, né? Problemas financeiros, problemas familiares, as incertezas que a gente tem para planejar qualquer coisa, o medo do futuro, o medo do próprio vírus, de se contaminar, de talvez precisar passar no hospital.
e tudo isso que passa na cabeça. E se a pandemia não criou, não causou isso, no mínimo ela contribuiu e piorou a situação que já existia na pessoa. Mas as boas novas é que Deus tem consolo para a nossa alma. Deus tem consolo para nós. Ele quer dar alívio para a dor, o sofrimento que a gente está tendo. Porque Deus sempre teve compaixão, né, para com a humanidade. Nunca esteve, nunca está longe da dor e do sofrimento. Ele mostrou isso através de Jesus. O seu filho Jesus é chamado de homem de dores, experimentado no sofrimento. Isaías 53:3. Ele é o homem de todas as dores, né? Ele experimentou tudo. Aliás, Deus, o Pai, né, fez que o sofrimento fosse uma parte, uma peça principal para a nossa salvação. Hebreus 2:10 fala assim, que ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Jesus se tornou perfeito mediante o sofrimento. Ele teve que sofrer para nos salvar. E Jesus, por isso, sabe exatamente tudo que a gente precisa. Ele sabe tudo que a gente está passando nesse momento. Ele conhece a tua dor, ele conhece o teu sofrimento, a tua ansiedade, o teu medo. E ele consegue se identificar com aquilo que você passa. Porque, como diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele sabe, ele consegue se compadecer das nossas fraquezas, porque ele passou por esses problemas também. E nós chegamos aos nossos limites humanos, né? Aos limites da nossa força humana. E a gente precisa reconhecer que nós somos fracos, né? Que nós somos vulneráveis. Talvez você esteja passando por problemas realmente do seu emocional, da sua alma, e você não tenha admitido ainda que você está tendo sintomas de depressão. Mas Jesus quer te dar alívio, ele sabe aquilo que você está passando. Então, em primeiro lugar, precisamos reconhecer a necessidade de consolo. Você já chegou a ter o teu coração pesado, quebrantado? Talvez você não consiga nem identificar a causa, mas de onde vem isso? Talvez tenha uma vaga ideia, mas você não sabe. Mas você sabe que o coração está pesado, está triste. O Salmo 147, versículo 3 diz que só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Jesus conhece e Ele está aqui para cuidar dessas feridas da alma, para curar o coração quebrantado. Não precisa nem de uma situação como a gente está vivendo nesse mundo de pandemia global, mundial, né? Porque o mundo em si já é fonte de aflição, de tristeza. Jesus falou em João 16:33, neste mundo vocês terão aflições. Se a gente parasse aqui, seria até triste, né? Tá bom, né? Eu até já imaginei, já senti, já sei disso. Mas o cristão não para aí, né? Ele não para no vocês terão aflições, ponto. Porque a segunda parte diz, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus já venceu e a gente venceu o mundo junto com Jesus, pela fé. Pela fé nele, pela fé na vitória dele. Aliás, João fala mais tarde na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós vencemos junto com Jesus através da fé nele, fé nas promessas de Deus. Fé que tudo que Deus disse na sua palavra, que ele prometeu, é verdade. Então são suas promessas que nos consolam, né? Sem fé, você pode ler e reler, vão ser palavras vazias. Não vai adiantar nada para você. Mas com fé, as promessas, cada uma delas se torna
uma fonte de vida. É isso que o salmista fala no Salmo 119, verso 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Vou ler mais uma vez. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. E não é um adiar para algum momento no futuro, né? Aguenta aí, porque talvez um dia, né, lá longe você vai ter o alívio, no céu vai estar tudo melhor. Sim, no céu não vai ter mais lágrima, não vai ter mais dor, nem sofrimento, mas Deus quer nos dar consolo e alívio real agora, nesse momento. E tem um versículo que eu gosto muito, que eu já compartilhei com vocês no começo da pandemia, em março, que é Salmo 94, versículo 19, que diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Trouxe real alívio naquele momento. Vou ler mais uma vez. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. E talvez você esteja nesse momento que a ansiedade já está dominando você, já tomou conta, né, do seu coração, da sua mente, dos seus pensamentos. Mas Jesus tem um consolo para você que traz alívio para a sua alma. Então a gente precisa tomar posse das promessas de Deus pela fé. E tem bastante, né, promessas e bastante consolo nos Salmos. E por isso nós escolhemos não todos os Salmos, mas alguns escolhidos para nós estudarmos. Eu já citei até agora, né, vários Salmos, e vocês sabem que são 150 Salmos. São, na verdade, 5 livros, né, uma compilação de vários, né, autores, né, escrito num período de 1000 anos, né, autores principalmente Davi, né, o homem segundo o coração de Deus, mas também Moisés, Salomão, Asaf e outros, uma coleção de louvores de Israel, porque realmente se cantava, né, esses salmos. Mas a gente vai perceber que os autores passam por todo tipo de emoção que o ser humano pode ter, né? Os autores abriram o seu coração diante de Deus, falando de tudo que eles passaram: tristeza, dúvidas, perigo, ansiedade. E isso nos dá a oportunidade para dar uma olhada no mais íntimo do ser deles, né? Na alma humana, no coração humano. E talvez ajude você até a identificar o que você está passando, né? Talvez abre, e realmente a palavra é como um espelho, e a gente olha nesse espelho e vê como a gente realmente está. E os salmos são um ótimo lugar para nos ver como nós estamos emocionalmente e, claro, espiritualmente. Mas os salmos também, como falam tanto de sofrimento, mostram como a Bíblia é real. Porque não ignora o fato que existe a aflição e a tristeza. Não varre, né, debaixo do tapete. Não, lida com a dor, lida com o sofrimento. E fala como é, né? Às vezes é simplesmente está aí e você não consegue nem fazer nada a respeito. Mas por isso os salmos também estão cheios e repletos de consolo. Porque consolo não existiria sem a dor e o sofrimento. Não teria necessidade para alguém ser consolado se não tivesse dor e sofrimento. Como diz nos evangelhos, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O choro é real, o lamento é real, mas o consolo também é real. E muitas vezes nos Salmos, e você já deve ter percebido isso, o autor começa falando só dos problemas, né? Derrama seu coração, clamando a Deus, se queixando, como por exemplo em Salmo 119, 82, fala: os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa, e pergunto: quando me consolarás? Eu já estou tão fraco, né? Já não consigo nem mais esperar por esse momento de consolo. Quando que vem? Mas no final, geralmente todos os salmos a gente vê esse lamento transformado em louvor. E a gente vai ver
daqui a pouco como essa mudança de foco vai mudar a nossa perspectiva e a nossa vida também. Vamos abrir em primeiro lugar numa outra passagem que é 2 Coríntios 1, versículos de 3 a 7. 2 Coríntios 1, de 3 a 7, porque nós precisamos ver primeiro que é Deus que nos consola. Deus é o nosso consolador. Nos versículos de 3 a 7 de 2 Coríntios diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Em primeiro lugar, Deus é o Deus de toda consolação. Toda consolação, todo consolo que o ser humano precisa está em Deus. Ele sabe exatamente o que nós precisamos ouvir ou o que nós precisamos experimentar para ter o alívio, para ter paz. No Antigo Testamento, Deus já falou em Isaías 51, versículo 12: eu mesmo sou quem a consola. Falando de Jerusalém. Eu mesmo sou quem a consola. E no versículo anterior ele fala tudo que ele faz através desse consolo. Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cântico, alegria eterna coroará suas cabeças, júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. É isso que acontece quando alguém é consolado. E no original aqui, no hebraico, consolar, uh, no hebraico e depois no grego, né, quando foi traduzido para o grego através da Septuaginta, é paraklesis, e fortalecer. Né? A ideia base de consolar é fortalecer. E quando a gente vê, então, usado essa palavra novamente no Novo Testamento, a gente vê Deus, o Espírito Santo, sendo chamado de Consolador, Paracletos, aquele que vem ao nosso lado para nos ajudar, para nos fortalecer, sempre presente. O Espírito Santo e quem está em nós para nos consolar e fortalecer. Quando, o versículo 4 falou, em todas as tribulações. Todas. Deus nos consola em todas as situações que Ele permitiu, em primeiro lugar, que acontecessem na nossa vida. Passaram pela mão dEle e Ele permitiu por uma razão. E Deus quer que nós recebamos a consolação dEle. Mas isso depende de nós, né? Como está o nosso coração? A gente está soberbo, a gente está achando que a gente não precisa, a gente está bem no final, né? A gente está se virando, está sobrevivendo. Mas é isso que a gente realmente precisa? Ou a gente pode ter um coração humilde, quebrantado, reconhecendo que a gente precisa sim de consolo? O versículo 4 ainda falou do propósito. Deus dá o consolo para quê? Para consolar, então, outros. Nenhum consolo é apenas para a gente se sentir melhor. Ah, já estou bem, né? Agora já posso continuar. Nada que a gente recebe é só para guardar para nós. Não, é para compartilhar. Então imagina quantas pessoas não estão passando pela mesma situação que você. Principalmente em relação à vida emocional e espiritual. Pessoas que não têm Jesus e precisam ouvir esse consolo seu que você experimentou, que Deus quer fazer na vida do outro também.
mas também de irmãos que já deixaram de orar, já deixaram de ler as suas Bíblias e estão talvez na mesma situação que você e precisam de consolo. Você já recebeu o consolo de Deus? Se não, então busque e derrama o seu coração diante dele e receba esse consolo. Mas se sim, então console outras pessoas com essa consolação que você recebeu. Muitos outros vão precisar ouvir. O versículo 5 então nos falou da medida, né? Porque quando o sofrimento vem em grande medida, a consolação de Cristo também transborda, disse ali. É por meio de Cristo que nós somos consolados. Não é através da mudança de circunstâncias. Não é através da mudança e Deus tirando aquilo que a gente está passando. Porque a tendência na nossa oração é: Deus, tira isso de mim. Deus, afasta aquilo. E aí eu vou estar melhor. Mas apenas passar pela pandemia logo, né? Que passe logo, que esse vírus vá embora. Cadê a vacina? Não é isso que vai ser a fonte de consolo para nós. Quando a vacina chegar, não vai ser a salvação, não é a fonte de consolo. Vai ser por meio de Cristo. Isso pode acontecer hoje e agora. Versículo 6 nos lembrou que nossa tribulação leva então à consolação. Algo positivo pode acontecer através daquilo que a gente está passando se nós somos consolados, porque pode se tornar um alívio na situação de outra pessoa que está passando pela mesma coisa. Pode se tornar salvação. Alguém pode entregar a sua vida para o Deus de toda a consolação e de todo o perdão. Pode até experimentar um livramento, né? A salvação, um livramento da tribulação, mas principalmente para ter paciência para suportar. Porque caso Deus não tire a tribulação tão rápido quanto a gente queira, né? Que nós possamos então esperar no Senhor pacientemente e se alegrar nele mesmo assim e ter o consolo que ele tem para nós. Porque todos nós já recebemos que essa pandemia não vai embora tão rapidamente, né? No começo as pessoas achavam, logo, logo, alguns meses e tudo volta normal. Agora a gente está olhando para quando a vacina chegar, lá para agosto, setembro do ano que vem, mas também não vai voltar tudo assim como a gente espera. Essas máscaras ainda vão ficar bastante tempo, não é? Então que a gente tenha paciência para suportar. Agora eu quero abrir uma outra passagem com vocês que está em Isaías 40. Isaías 40. E se vocês olham só para o primeiro versículo, vocês já veem o nosso tema. Consolem, consolem. É interessante quando você pega o livro todo de Isaías e compara com a Bíblia. E aí você vê que o livro de Isaías é praticamente uma miniatura da Bíblia, porque são 66 capítulos e a Bíblia tem 66 livros, não é? São 39 capítulos no livro de Isaías de julgamento praticamente. Julgamento pronunciado sobre Israel, sobre as nações ao redor, e realmente a Assíria vem para levar o reino do norte, Israel, ao cativeiro. E a gente sabe que o Antigo Testamento, né, também tem 39 livros. E o tom predominante é a falha do povo, né? A falha do povo de Deus. É incapaz de obedecer à lei de Deus. A última palavra do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, é maldição. Tem uma maldição, né, sobre todos aqueles que não conseguem cumprir a palavra de Deus. Mas a gente olha para Isaías novamente, a segunda parte do capítulo 40, que a gente está olhando agora, até o capítulo 66, é um outro tema, é a volta do remanescente da Babilônia para Judá. É uma profecia que olha 150 anos para frente. E no final do livro fala do fim dos tempos, fala dos novos céus e nova terra. E perceba como começa essa parte aqui. Consolem,
consolem. Assim como o Novo Testamento tem os outros 27 livros, né, dos 66, com as boas novas. Jesus tomou sobre si a maldição. Jesus veio para nos consolar. E o grande consolo é que Jesus já perdoou todos os nossos pecados na cruz. Graças a Deus por isso. Então, começa essa segunda parte de Isaías com consolo. Consolem, consolem, versículo 1, o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Consolem, consolem. Duas vezes Deus fala porque tem muita importância. Ele não fala à toa duas vezes se não tivesse importância. Eles realmente precisavam disso. Nós realmente precisamos disso. Deus coloca um basta ao julgamento, à falha, à incapacidade. É como o Novo Testamento, é graça sobre graça que Jesus nos oferece. E no versículo 2 ele fala encorajem a Jerusalém. Literalmente quer dizer falem ao coração. A alma precisa de consolo. O que deve falar para o coração? Em primeiro lugar, o trabalho imposto já foi cumprido. O povo ficou na Babilônia 70 anos. Foi um ano, foi na verdade né, todos os anos, né, um ano para todos os anos que eles não cumpriram da lei de deixar a terra descansar no sétimo ano. Então, juntando tudo isso, 490 anos que eles estavam na terra prometida e nunca cumpriram essa lei. Então Deus falou, vamos deixar a terra descansar e vocês ficam um ano por cada um deles que vocês não cumpriram. 70 anos na Babilônia. Mas aí ele profetizou, vai chegar o momento em que isso vai ser cumprido, esse tempo. E assim a gente percebe que toda tribulação tem um fim. Né? Nada que a gente sofre dura para sempre. E Deus decretou um fim para o nosso sofrimento pessoal, para essa pandemia, para tudo que a gente está sofrendo nesse momento. E, em segundo lugar, fala ao coração que toda iniquidade já foi paga. O povo estava bem ciente, né, das suas iniquidades, da sua culpa, porque Isaías tinha passado já 39 capítulos praticamente alertando eles dessa iniquidade. Então ele profetizou um tempo quando as iniquidades seriam pagas. Isso é uma promessa messiânica também, né? Porque em Jesus todos os pecados, toda a iniquidade foi paga. Como aqui diz, eles receberam de Deus em dobro. O que é em dobro? A gente sabe um sabor em dobro, né? É duplamente, duas vezes, mas seria injusto receber duas vezes, né, o julgamento de Deus. Mas em dobro, no hebraico, quer dizer dobrar no meio. Então você tem um papel, você dobra no meio. Era uma imagem da época que todos entenderam. Que, por exemplo, você tinha uma casa, mas não conseguia mais pagar a sua casa. Então, fixaram uma advertência na sua casa que você seria evicto por força caso você não pagasse a dívida. Agora, se você, por acaso, tivesse tido um parente e esse ficou sabendo e acabou pagando a sua dívida, então esse pessoal foi, dobrava a advertência no meio, né, dobrar no meio e escrevia pago, pode ficar na sua casa. E a ideia era essa, né? Um lado do papel corresponde ao outro. Então, né, a sua culpa e o pagamento é igual, quer dizer, foi totalmente pago. Você não deve mais nada. E é isso que o Novo Testamento nos fala que Jesus fez. Isso é consolo para nós. Colossenses 2, versículo 14 diz que ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Não tem mais escrita de dívida
contra você, ele dobrou e escreveu com o seu próprio sangue: está pago. Esse é o maior consolo, que Jesus já pagou a nossa dívida, que hoje você pode estar livre, pode ter paz com Deus. Não há alívio maior para a alma, que mesmo se a gente passe por tribulações e aflições, nada se compara à paz interior que a gente tem, por não estar em dívida com Deus, mas de ter os nossos pecados perdoados. E agora eu quero pular com vocês para a segunda parte desse capítulo 40 de Isaías. Nós vamos ler os versículos de 12 a 27 para ver a mudança de foco que o povo precisava. Olha só, versículo 12. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde, que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, ou meu Deus não considera a minha causa. Bom, nós vamos ver aqui em primeiro lugar a queixa, não é? O último versículo que a gente viu. O povo estava reclamando que Deus tinha esquecido deles, né? E cadê Deus? Ele não se interessa pela minha situação. Mas a verdade é, eles tinham esquecido de Deus e quem ele era. Eles só estavam olhando para a sua situação difícil quando Deus fala no versículo 26, ergam os olhos, olham para cima, olha quem eu sou. Porque Deus é sempre o mesmo, ele não muda. E quanto mais nós somos lembrados quem ele é e do que ele é capaz, mais consolo temos. Porque estamos seguros em quem ele é, na sua natureza, no seu caráter imutável. Ele citou várias coisas ali, mas eu acho que até nem precisa fazer muitos comentários, porque a palavra fala por si só. O Deus Todo-Poderoso que criou o universo, né? Que toda a grandeza da criação é minúscula diante dele. Como ele chama, por exemplo, cada estrela pelo nome, e a criação obedece a ele. O Deus de toda sabedoria, nos lemos aqui, que
Quem poderia ensinar a Deus alguma coisa? O Deus soberano sobre as nações, que os governantes poderosos que agora, né, tomam as decisões e são os caras aqui na terra, não são como nada, né? São como nada diante dele. Deus vivo, acima de todos os ídolos, né? Que nos lembra que Deus não é como a gente imagina, né? Ele não é criado, ele não é feito por mãos humanas. Ele não é um Deus grego que representa alguma contraparte no ser humano, não. Ele é tão diferente de nós. É um Deus eterno que sempre existiu e depois de todas as pessoas e todos os eventos ele ainda vai estar. É um Deus incomparável. Com quem vocês vão me comparar? Será que vocês não compreenderam que eu sou incomparável? E isso que acontece nos Salmos, né? Como nós vamos ver nos nossos estudos. Os salmistas começam, né, e com aquilo que os tormenta, mas aí eles chegam ao entendimento quem Deus é, sempre foi e sempre será. Aliás, é interessante até ver que os salmos são cheios de teologia. A gente vai ver Deus onipresente em todo lugar, Deus onipotente, todo-poderoso, Deus onisciente, sabe de tudo. E até o final do salmo, como eu já falei, né, a perspectiva geralmente muda. E o salmo, no final, o salmista acaba louvando a Deus, apesar de tudo que ele está passando. O nosso maior consolo também é quem Deus é e o que ele já fez por nós. A gente só precisa enxergar isso de novo, ter essa mudança de foco, de perspectiva. E aí o que acontece? Naturalmente, que o consolo traz para nós? Lembra que consolo é fortalecer? Vamos ver o restante desse capítulo 40, que é passagem bem conhecida, versículos 28 a 31. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Nós precisamos ser lembrados que Deus não é como nós. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? Que Deus é tão diferente de nós, Ele é eterno. É Deus eterno, Ele sempre existiu, sempre vai existir, mas por isso Ele tem um plano eterno para as nossas vidas, em que todas as coisas cooperam para o bem. Ele olha para a nossa vida e tem uma visão muito mais ampla do que nós, né? Nós que vemos apenas o presente, lembramos do passado e tentamos projetar algo para o futuro. Mas o futuro pertence a Deus. Só Deus conhece o futuro. Ele já decretou um fim para cada tribulação que a gente passa. Versículo 28 ainda, ele é criador. E nós somos quem? A sua criação. E a gente precisa reconhecer o nosso lugar, que nós não somos o criador. A gente precisa confiar que ele sabe o que faz, que ele sabe o que permite na nossa vida. Ele é o Deus que não se cansa. Não se cansa, obviamente, porque tem poder imensurável, mas também não se cansa independente de quantas vezes você se achega a Ele. Mesmo, né, ouvindo os mesmos pedidos de novo e de novo e de novo, Ele não se cansa de você. Você pode correr para Ele. Você que está cansado e sobrecarregado. E Ele tem uma sabedoria insondável. Ele consegue encaixar as peças da nossa vida perfeitamente, até para nos aperfeiçoar através do sofrimento, assim como o seu filho Jesus. Assim como também, por exemplo, José no Egito, né? Porque tudo de ruim que aconteceu para ele, ele fala no final da vida: vocês, meus irmãos, tudo que vocês me fizeram foi para o mal, mas Deus usou para o bem, até para salvar muita gente que está por aí.
E aí a gente vê o resultado. O resultado é força. Lembra que consolar é fortalecer? Jesus quer nos fortalecer, principalmente em momentos como esses que a gente está passando, que a gente se cansa, né? Deixa, deixa a gente sem força, até os jovens, né? Até os adolescentes, aquele grupo de 20 a 40 anos que, né, seria a máquina aqui do nosso país, né, e tudo, mas que a juventude, né, que geralmente aguenta muito mais, acaba se cansando, acaba desmoronando diante também de tudo isso que a gente está enfrentando. Inclusive, é tão triste ouvir quantas pessoas já tiraram a sua vida e quantos já pensaram em suicídio. Aquele momento que a pessoa não vê mais outro escape, não acha que não tem outra alternativa, outra solução e comete esse ato de total falta de esperança. O que é a única coisa que a gente deve fazer, independente da nossa idade? Esperar no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovam a sua força. Para receber o consolo, o fortalecimento, a gente precisa olhar para Deus e aguardar nele. Certamente ele virá com consolo. E o resultado, como eu disse, é força renovada, né? É força renovada, não é depender mais da nossa reserva de força, mas receber a força de Deus, assim como uma águia, por exemplo. A águia que é esperta para subir, ela não bate as asas, né? Toda hora, ela aproveita as correntes de ar sem precisar bater as asas e acaba subindo assim. E o consolo faz isso. Nos fortalece para subir acima dos nossos problemas. Mas não só isso, também nos ajuda a continuar avançando. Não ficar paralisado, parado, retrocedendo, mas continuar correndo a boa corrida, a corrida proposta para nós, e também a continuar avançando, andando, caminhando. Que nem sempre a gente consegue já voar e correr, mas o mais importante é você chegar na reta final, andando, se for preciso. Sabe a corrida da tribuna, né? Que não aconteceu, mas quando acontece, tem um monte de gente andando. Importante você chegar. Mesmo que o caminho seja pedregoso, árduo, difícil, Deus dá força para continuar andando. E andar a gente precisa. Deus tem consolo para nós. Ele quer te fortalecer no meio das dificuldades, não só quando elas passaram. Basta o quê? Colocar os nossos olhos nele, aguardar com confiança e a expectativa que ele virá. E você vai receber o alívio e nova força, força renovada que você precisa para continuar. Que Deus nos ajude a viver essa palavra. Eu quero orar com você. Senhor Deus, obrigado que Tu és o Deus de toda a consolação, que promete, que prometeu, que cada promessa, Senhor, através da fé que Tu também nos deste, se torna fonte de vida. Eu te peço, Senhor, por todos que estão cansados e sobrecarregados, que têm o coração pesado e triste, que Tu vens, Senhor, com o Teu consolo, o Teu alívio, a Tua alegria, Senhor, a Tua renovação, para que nós possamos experimentar essa palavra, para que nós possamos voar altos como águia, Senhor, recebendo a Tua força, Senhor, sem se cansar, tentando bater as nossas asinhas, Senhor, e não sair do lugar. Que essa pandemia, Senhor, que já afetou tanta gente, não venha piorar, Senhor, o nosso ânimo, a nossa alma, Senhor, o estado da nossa alma, mas que a gente se torne uma fonte de consolo para outras pessoas. Use a nós, Senhor, mas em primeiro lugar enche a nós, Senhor, com o teu consolo, em nome de Jesus. E obrigado que semana que vem nós estaremos juntos, Senhor, podendo se ver presencialmente. Oro, Senhor, por esse retorno também, que seja tranquilo, Senhor,
que seja, Senhor, com a tua segurança em primeiro lugar, mas também com a tua alegria para poder se rever, Senhor, e poder ser fortalecido com o consolo que vem da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Eu espero você então semana que vem, mas eu também entendo se você opta não vir ainda. Nós vamos nos ver mais cedo ou mais tarde. Essa é a nossa alegria, né? De manter o contato de qualquer forma e de estar unidos em oração. Mas se você puder vir, lembre-se de todas as medidas do protocolo de segurança. Eu aguardo vocês. Que Deus abençoe. Uma ótima semana em nome de Jesus.